tudo bom? Estamos de volta direto do trono de Deus. Eu acho que agora não vai cair mais. E aguardando aí o Marcelão entrar. Já entrei em contato com ele, ele deve estar chegando aí, o Marcelão na área, pra gente falar, bater um papo aí bem gostoso a respeito de Gênesis 1, né? Que é a criação, falando exatamente da criação, de quem nós somos, o que nós somos, de quem nós somos feitos, né? E isso é muito importante para a gente descobrir aí, ter um propósito firmado verdadeiramente no Senhor. Só aguardando o Marcelão entrar. Já deu sinal de vida aí. Olha o Marcelão aí na área. Sim, querida. Fala, Nossa, Marcelo. como é que tá? É o quê? Olha a velhinha ali atrás. Como é que tá? Tá aí atrás, tá vendo? Tem outra pessoa aqui atrás também, ó, tá vendo? Como é que ele tá? Ah, para ver mais ou menos, né? E aí, o que você conta de novo? Os velho. Tudo velho? É. Tá acabando, né? Tá acabando? Tá. O que tá acabando? Os As velhos. coisas novas? Oi? Os velhos. Ah, os velhos tadinhos. É verdade, ainda tem isso, né? É. Ainda Mas enfim, tem a isso. gente tá correndo atrás aí pra manter os nossos. O que a gente pode É, fazer. A gente tá focado no que é a gente muito. pode fazer. Como é que tá a garganta do velho falando nisso? Minha mãe falou que ele tava sem Tá pouquinho. melhor, ele Nós tá tá vindo do batendo papo. dentista aí, mas tá tudo bem, graças a Deus. Que bom. Então vamos embora, Gênesis 1, uma criação, não é isso? É isso aí, Gênesis 1, criação. Então, beleza. A criação do céu e da terra e de tudo que neles contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas, e chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi tarde de manhã, o primeiro dia. É um trabalho ferrenho, né, velho? Só para separar dia e noite é um trabalho ferrenho, porque passou o dia inteiro para fazer isso. É verdade, agora deixa eu te falar. Você leu aí o início, né? Ele fala, tem um ponto aí, né? Quando ele está falando, e criou Deus os céus e a terra. E existem Aham. pessoas que dizem, eu não sei, eu realmente não sei e se está correto, se não está correto, mas existem estudos e pessoas que acreditam que nesse ponto Deus havia criado o mundo, né, o mundo completo, e aí depois com a briga, né, com a batalha contra o inimigo das nossas almas, aí o que que acontece? O mundo foi destruído e aí Deus criou novamente. Existem pessoas que pensam dessa forma, É. mas eu, Cláudia, não sei, entendeu? Chama ali naquele portão ali. Tá Alguém me tá. ouvindo? Ah, é para Renata? Você tá mandando um É, recado para Renata para abrir a porta? Renata, abre a Cláudio, porta, a gente então. tá na porta da casa. Eu digo verdadeiramente assim que eu não tenho conhecimento teológico suficiente também para poder falar sobre isso, não. Mas eu penso assim, que se a gente for fazer um teste lógico em relação à minha falta de conhecimento teológico, se for só por causa do ponto, a gente tá tem que ter um pouco mais dentro desse processo, sabe? Exatamente. Porque quando a Bíblia continua e diz assim, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tem outro ponto. Será que o inimigo destruiu aí de novo? Teve outra briga? Não E é? aí disse Deus, haja luz, e tem um outro ponto. E houve luz, e viu Deus que a luz era boa, ponto e vírgula, e fez separação entre a luz e as trevas, ponto.
para entender isso aqui, sabe? Uhum. Né? Sim, também acho. Marcelo? Marcelo, tá me ouvindo? Eu tô. Ah, que bom. Tá ligadinho aí pra Miriam, pede pra ela abrir a porta Eu? do seu outro celular. Celular. Tá, e aí ele fala, né? Renata tá trabalhando. Ah, alguns teólogos acreditam nisso, né? Alguns teólogos acreditam que houve esse primeiro momento aí, mas outras pessoas não acreditam nisso. Eu realmente, é como eu te falei, eu não sei. Eu, eu acho que Deus, porque assim, as pessoas falam assim, Deus não criaria uma terra vazia, sem forma, né? Sua voz está na porta da sua casa para te entregar algo. Abra a porta, por gentileza. Então, assim, Miriam algumas não está pessoas em falam casa. isso. Ixi, então tô indo para casa. Então ela está indo Então, para casa. algumas. Beijo. Não. Bem, então, algumas pessoas falam isso, sabe, Marcelo? E aí, o que que acontece? Mas, é como eu falei, não significa nada. Aí ele posiciona aí o quê? Que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu acho, depois eu falo. Eu acho assim, eu vejo nesse momento o momento mais importante, né? O Espírito Santo de Deus já estava lá. Marcelo, se eu cair, se acontecer alguma coisa e eu cair, porque eu acabo de perceber que meu carregador não tá aqui. Aí você abre e continua de novo, tá? Eu não sei porquê, enfim. Mas aí o que que acontece? Então ele fala o quê? Ele fala que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo de Deus já estava aí, né? O Espírito Santo de Deus já existia. Ele não foi algo que foi lançado na Terra depois, ou foi criado depois para algum princípio. Enfim, não, ele já existia, ele já estava lá. Você tá aí? Uhum. Tô aqui. Pode falar. Eu penso assim também, olha só. Você imagina quando a gente compra quando a gente compra um produto, seja ele qual for, ele sempre vem com manual. O manual vem sempre digital ou vem em papel, né? O manual vem assim, digital ou papel, que é a forma na qual você vai usar aquele produto, né? Quais botões apertar, para que serve cada coisa dentro do produto e tudo mais. Eu acredito verdadeiramente o seguinte, que a Bíblia é o manual que Deus deixou para gente entender como viver a vida, né? É o manual da vida mesmo. E aí o que acontece nesse processo? No início do manual, ele explica a história do processo da criação, como que foi criado. E aí ele diz o seguinte, ele diz que nesse manual é muito importante a gente perceber e entender que faça uma coisa de cada vez. Deus fez uma coisa de cada vez, né? A primeira coisa que ele fez foi criar a luz. Você imagina você dentro do carro aí onde você está, por exemplo, e você está viajando no escuro, é noite, e aí de repente cai alguma coisa no assoalho do carro no chão. E aí quando cai essa coisa no assoalho do carro, você tenta pegar alguma coisa sem acender a luz interna do carro. Qual a probabilidade de você conseguir pegar verdadeiramente essa coisa ou achar no escuro? De 0,0000001%. Então Deus ensina isso para a gente no manual. Ele diz que a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer luz, é trazer entendimento, é trazer abertura de olhos, é trazer a luz para a nossa vida, né? Então É ele ter diz, conhecimento, é ter entendimento. Sim. exatamente, a primeira coisa que ele faz é criar a luz. A primeira coisa que Deus faz é isso. E ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. E não se mistura. Não se mistura. Dia é dia, noite é noite, não se mistura, né? Então, sem a luz,
nada sou e nada consigo fazer, sem entendimento, sem clareza, sem propósito, sem entender verdadeiramente onde eu estou e para onde eu preciso ir, sabe? Uhum. E isso é muito massa, né? Isso é muito, muito legal. É Então, eu acho que o verdade. insight mais interessante, mais importante dentro desse processo é justamente a gente entender o seguinte, que eu preciso ter um propósito. E sabe o que é mais legal? Ele vai explicar aqui, nesse primeiro capítulo do Manual da Vida, qual é o propósito da vida. E ele já no primeiro capítulo, ele traz à luz, né? E isso é muito bacana, isso é muito legal. Depois disso, o segundo insight, para mim, é assim, ele cria o habitat. Ou seja, eu trago a luz, depois eu crio um ambiente. Olha só que extraordinário, quer ver? Quando ele fala no versículo 6 a 10, ele diz assim, ó, e disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão de céus, foi tarde de manhã, o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e pareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra e o ajuntamento de água, e viu Deus que era bom. Ele fez a atmosfera e como a gente respirar, e aí fez a oxigenação. Depois disso, ele fez os céus, separou para as aves, não sei o que, parará, água e os mares. Então ele fez onde viver. Deus faz as coisas passo a passo e ele mostra pra gente que a gente precisa seguir um passo a passo de vida, sabe? A gente precisa primeiro trazer a luz, o que eu preciso ter. Sem luz eu não faço nada. E depois ele cria um ambiente. Olha que massa. Na nossa vida, a gente precisa ter luz e depois criar o ambiente, sabe? O ambiente, os relacionamentos, as conexões com quem a gente vai se relacionar, onde que nós vamos viver, morar. E depois fala que Maslow que inventou essa parada, né? Da pirâmide dele, que diz que é primeiro necessidades básicas, depois de segurança e assim por diante. Copiou Mas de está Deus, aqui né? no Manual da Vida. Está aqui no Manual da Vida, no primeiro capítulo. No primeiro capítulo ele já diz assim, ó, primeiro é o ambiente, necessidade básica. O que é que meus filhos vão precisar? Vão precisar comer, vão precisar cagar, vão precisar morar e vão precisar respirar. E eu vou dar primeiro as necessidades básicas. Pô, aí Maslow lê, interpreta a partir do Espírito Santo e cria a pirâmide de Deus. Não é de Maslow, lamento informar Maslow, mas você não tem nada a ver com isso. Você só interpretou a parada. Então, Só o que interpretou o que Deus já tinha dito. Exatamente. Aí depois, ó, presta atenção nesse passo a passo de Deus, como isso é massa, velho. Esse insight é extraordinário. Por isso que eu chamo a Bíblia de o Manual da Vida. Porque o terceiro Sim, passo é o manual da vida. Agora eu vou criar os habitantes. E aí no versículo de 11 a 13, 20 a 23, 24 a 27, ele cria a galera. Ele diz assim, ó. Só antes E de disse você Deus, falar assim, antes de claro, você ler, né? A importância da gente entender o seguinte, que quando Deus, porque ele vai fazer essa criação aí do homem, né? Ele vai criar primeiro os animais, depois o homem. Mas é importante a gente entender, porque às vezes as pessoas não conseguem compreender essa parte, de que, por isso que eu falei que o Espírito Santo já pairava sobre a face das águas, porque assim, quando fala Deus criou o mundo, está falando de Deus em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus isso, Espírito Santo criou o mundo. isso. Então, quando ele nos faz a sua imagem e semelhança, ele nos faz Deus Pai, Deus Filho, nos faz carne, alma e espírito, né? Ele nos faz trino, entendeu? Assim como ele é trino. Então, é importante a gente ter na nossa memória, porque às vezes as pessoas falam assim, Jesus Cristo nasceu de Maria, ele veio. Não, ele se fez carne. Isso significa que ele nasceu de Maria, se fez carne, mas ele não foi gerado naquele momento, ele já existia, entendeu? Sim.
Exatamente. Assim como o Espírito Santo de Deus já pairava sobre a face das águas. Uhum. Fantástico, Cláudio. Isso mesmo. Tá, continue aí. E aí o que que acontece? Depois disso, no passo a passo, ele cria os habitantes. E aí ele vai criar os habitantes da seguinte forma. Ele fala assim, ó. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã, o terceiro dia. Além disso, ele está criando aqui o quê? O meio alimentar dos seres humanos. Ele está criando vida vegetal e o meio alimentar dos seres humanos. E dos seres, né? De todos os seres viventes, porque todos os seres viventes, até Noé, só comiam isso. Verde, eles só faziam o jejum de Daniel. Não foi Daniel que inventou esse jejum. Foi Deus na criação. E o Espírito Santo tocou nele e falou assim: não vai comer nada animal, é tudo vegetal. E tá vendo? Cara, tudo tá no capítulo 1, velho. Tá tudo, a vida inteira tá no capítulo 1 de Gênesis. Até o jejum de Daniel, que tá lá na frente, já tá explicado aqui. E ele diz assim, ó. No 20 ao 23, ele diz assim: eu vou pular, volto pro 14 depois. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente, e todas as águas abundantes produziam conforme a sua espécie, e todas as aves de asas conforme as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei as águas dos mares, as aves se multipliquem na terra. E foi tarde de manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis conforme a sua espécie, bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras das terras conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move na terra. Então, o terceiro ponto desse processo aqui é, primeiro, ele faz a luz, traz à luz propósito e entendimento. Depois, o segundo ponto, o que, que ele faz? Ele cria o ambiente, as comidas e o meio de sobreviver. O terceiro ponto, ele cria os habitantes da terra, inclusive os seres humanos. Todos os répteis, animais selváticos e assim por diante, e inclusive os seres humanos. Então ele faz a parada sempre um passo de cada vez. Até Deus, ele não estala o dedo e fala assim, puf, está tudo criado. Por que, que ele não faz isso? Ele tem o poder de fazer isso? Tem. Mas por que, que ele não faz isso? Por que ele não faz? Porque tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo, há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de. Então ele faz a seu tempo, ele não precisa ser precipitado, né? E assim, é como você colocou aí, ele tá planejando, porque às vezes você diz, Deus planejou o mundo inteiro. Não, Deus está planejando o mundo inteiro para o habitat do homem, para que o homem venha morar nele. E a primeira coisa que ele fala é que nós iríamos dominar e não ser dominados, né? Então, por exemplo, os animais não nos dominam, eles não são mais sagrados do que nós somos, eles não são mais poderosos do que nós somos, não, muito pelo contrário. Nós é que dominamos sobre os animais, nós é que dominamos sobre a terra, nós é que dominamos sobre tudo. É claro que do que se queixa o homem, queixa-se dos seus próprios pecados. Então, se a terra está desolada, se está vazia, se está cheia de problema, é porque o homem criou esse problema para a terra, claro. Mas não
nós não somos dominados pela terra, não é ela que nos domina, somos nós que dominamos a terra. E é importante lembrar disso, né? Porque o Senhor, inclusive, ele posiciona várias vezes mais à frente, né? Boa, Matheus. Que o ser humano ele tem essa tendência a adorar e a se prostrar e a buscar e a fazer imagens, né? Animais, de plantas, de árvores, de tudo, de coisas que foi criado por Deus e que também é criado pelo homem, pela mão do homem e adora. E o Senhor está dizendo claramente aí, como você mesmo disse, tudo começa no Gênesis 1, que nós dominamos essas coisas e não somos dominados por ela. Então nós não deveríamos nos prostrar e adorar e nem buscar essas coisas, né? É isso aí. E aí, como a gente começou o capítulo falando sobre o Só vou propósito, pegar o sobre a carregador. luz, ele explica isso exatamente aqui no versículo 26. Ele diz assim: Disse, venham, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre o réptil que se move na terra. Então, o propósito é dominar. É isso que você está falando, né, Cláudio? O nosso propósito de vida é viver a vida, mas não viver a vida como escravos, e sim como dominadores da terra, como mordomos que vivem como filhos e não como servos. Não que Deus não queira que sejamos servos e tenhamos mente de servo, mas não apanhemos como servo. Não sejamos escravos, porque se Ele quisesse que fôssemos escravos, Ele não nos daria o sábado, por exemplo, né? Que é o dia do Uhum. descanso, que é o dia do repouso. E ele Exatamente. explica isso também no Manual da Vida, na coisa. Então, o propósito de vida é viver a vida e dominar sobre ela. Dominar sobre a vida. E sabe o que, Marcelo? que é? Ele tirou eu. Eu estou aqui. Oi, tá aí? Só um minutinho. Vamos chamar o Marcelo de volta. Vai descer agora, não. Fique quieto. Fique quieto. Fique quieto. Pronto. Ok. Aí o Marcelo tá falando, a importância exatamente da gente dominar, né? Que é aí o nosso terceiro ponto. O Senhor nos fez como cabeça e não como cauda. Ele nos fez como liderança.
que o Senhor fez a nossa morada, fez a nossa terra, a nossa casa, para que a gente pudesse estar morando, porque nós somos prioridade para Deus, né? E aí ele vai e nos cria os animais e diz que nós estamos aqui para dominar. Nós estamos aqui para ter o domínio da terra, não para ser dominado, não para ser, mas sim para ser cabeça e não cauda. Aí o Marcelo caiu, mas já levantou, tá ferido aí? Não, sacudi aqui a poeira com Jesus. Tá ferido não, né? Entre mortos e feridos, salvam-se todos. É o quê? Com Jesus a gente não se fere. Entre mortos e feridos, salvam-se todos. Salvam-se todos com Jesus, é verdade, de fato. Mas aí continua. A gente parou em dominar. E aí, o que acontece, Cláudia? Acontece o seguinte, a gente pergunta assim, mas quem sou eu nesse jogo do bicho? Aí do de 27, versículo 27 em diante, ele explica justamente isso. Ele diz, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar. Eu nunca mais vou ler essa parte da Bíblia sem lembrar da Dona Selma. E sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, e toda árvore em quem há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi tarde e amanhã o sexto dia. Presta atenção que até os leões, até os carnívoros de hoje, eles eram herbívoros aqui. Eles não comiam. Por que você está rindo? Eles não comiam carne. Lembrei da Dona Selma, é verdade. Lembrou da Dona Selma. Eles não comiam carne, né? Eles comiam algas, por exemplo, os peixes. Vamos fazer um chafezinho aí. Então, presta atenção, era tranquilo para Adão viver no meio do leão. Fazia um chafezinho, né? Né? Não. É semente. Semente pode, né? Exatamente. E então, aí pode falar. Toda a autoridade, ela é dada por Deus, e a gente acha aqui no versículo 26 e no 27 e 28, ele diz que a gente precisa nada mais, nada menos que sujeitar-a. Então, a autoridade da terra está sob o nosso comando. Eita, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Deixa eu te falar uma parada. Até determinado momento podia, quando não existia um negócio chamado regra. A única regra que tinha aqui era não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem da árvore da vida. Oi, Fê, beleza? Saca? Então, essa era a regra. Mas cada uma dessas coisas aqui que Deus criou, e a gente vê isso muito bem em Jó, quando ele fala assim, você sabe como é que o firmamento fica? Você sabe como que as coisas funcionam? Você sabe como que as estrelas ficam lá em cima? Você sabe como é que o sol se firma no universo? Tudo Deus criou, e ele criou com uma regra para cada uma das coisas. E é muito importante a gente entender e perceber isso. Que aqui tinha regra. E a regra nada mais era do que obedecer a palavra e a vontade do Pai.
E era muito importante a gente entender isso. É muito importante todos nós entendermos isso em profundidade sempre, né? Porque eu É, a chamo o única, a única manual. regra, a única questão de obediência era não comer do fruto. Era Aham, só isso. O resto não tinha regra. Mas exatamente. tinha Espírito Santo de Deus, também é importante lembrar disso. Não tinha regra, mas tinha Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele toca o nosso coração, né? Ele nos dá o que é certo e o que é errado dentro do nosso coração. Até aquilo que não está dentro da regra, se você vive na presença do Espírito Santo de Deus, você sabe se deve ou não fazer, porque ele toca dentro de você. Por isso que o Senhor fala, ide ao mercado, comei de tudo sem nada perguntar, para que não te condene o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus está no seu coração. Então, se você sabe que tem alguma coisa de errado, você mesmo assim come, você peca contra Deus, porque o Espírito Santo de Deus toca no seu coração. Então, não tem regra, não tem lei, mas tem Espírito Santo de Deus. Verdade. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Então, o que, que a gente tira de ensinamento do Gênesis? Cara, eu tô gostando muito desse formato também. O que, que a gente tira de ensinamento de Gênesis 1, capítulo 1? Faça cada coisa respeitando o tempo. Ah, eu não falei aqui, ó, 14 a 19, peraí. No versículo 14 a 19, ele cria o tempo. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Cadê o 14 a 19? Ele diz assim, ó. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos, que sejam luminares na expansão dos céus para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã, o quarto dia. Então ele fez o tempo, ele fez as estações, ele fez dia e noite, ele fez as horas, ele fez os anos, ele fez o tempo. No primeiro capítulo, nos 7 dias da criação. E aí o que, que acontece aqui? Acontece o seguinte: respeite o tempo necessário do amadurecimento. Deus fala assim, quando a gente. Cara, Deus ensina aqui no capítulo 1 uma coisa extraordinária para a nossa vida. Ele diz assim, ó. Primeiro, entenda para que você veio para o mundo. Você veio para sujeitar o mundo, entendeu? Para dominar e para viver a vida. É o primeiro passo. Segundo passo, agora sim, ó, habitat. Terceiro passo, comidinha. Quarto passo, comidinha, como um lugar para fazer cocô, Mas lugar para ele fazer xixi, começa, né, lugar para. Marcelo? Ele começa com uma frase perfeita. Ele começa que primeiro ele criou a luz e a luz não se mistura com as trevas, então dia e noite. Então ele já começa no princípio dizendo: você é luz e você não se mistura com Não se trevas. misture. Ele Exatamente. já começa criando ali o fundamento. Já. Exatamente. Exatamente. Muito bom, Claudio. Muito bom. E aí, depois dessa parada toda aí, ele diz o seguinte, ó. Vai curtir a parada, descansa. Ele fez o homem no sexto dia, no sétimo dia, ele falou assim, agora vai descansar que você deve estar cansado. E porque depois da manhã tem trabalho pra caramba. E não era domingo. É, não, e se você pegar o capítulo 2 que a gente não vai falar, você vê que assim, as pessoas pensam que o castigo do homem foi trabalhar na terra. Mas não foi, porque Deus já havia mandado ele arar a terra já no capítulo 2 antes do homem pecar. Então, Exato. assim, tinha trabalho mesmo. O homem tinha trabalho, ele ia ter que arar a terra, cuidar da terra. É, assim, Deus entregou perfeita, entregou. Mas agora tem que cuidar, né? Ele disse, É cuida isso lá da aí. terra agora. É. Então, assim, dominai e cuide. Dominai e É. cuide. Não é só desfrutar. Desfrutar é importante, mas eu preciso fazer. Eu, isso aqui explica exatamente o ser, quem eu sou. Aí eu sou imagem e semelhança de Deus, criado por Deus, e aí eu sou imagem e semelhança dele. Eu faço, né? Eu crio,
eu faço, eu realizo, e depois disso é o ter, que é o desfrutar, certo? Não adianta eu É querer isso aí. desfrutar sem cuidar, e não adianta eu querer cuidar sem saber quem eu sou. Cara, que extraordinária a palavra de hoje. Paizinho querido, Deus maravilhoso, muito obrigado por nos mostrar na tua palavra quem eu sou. Muito obrigado por mostrar na tua palavra que nós devemos fazer. Muito obrigado por mostrar na tua Amém. palavra quem nós somos, o que devemos fazer para ter o desfrute. Senhor, Amém. continue nos orientando a cada dia, continue Em pertinho de nome de nós, Jesus. dentro do nosso coração, mostrando a cada momento, a cada instante, o verdadeiro Amém. sentido de te seguir, o verdadeiro sentido de ir além, o verdadeiro caminho para chegar lá. Deus Em amado, nome Pai de Todo-Poderoso, nós agradecemos mais uma vez por cada uma das vidas que estão aqui ao vivo, as que estão no replay, dizemos para o Senhor assim: em nome de Jesus, nós acreditamos, em nome de Jesus, nós queremos, em nome de Jesus, nós te aceitamos, porque tudo é muito bom. E é muito bom não porque eu acho muito bom, Paizinho, mas porque na tua palavra diz que o Senhor olhou tudo que o Senhor fez e disse: tudo é muito bom. Então eu sei que eu sou muito bom. Muito obrigado, Deus. Amém. Beijo no Amém. coração. Até amanhã, até Beijo. mais tarde. Cláudia tem 0659 PM hoje. E amanhã eu Sim, tenho 0659 AM e direto do trono, meio-dia 5. Cláudia, me manda aí a parada que eu preciso estudar. sim, senhor. Beijo, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.